E é isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Somcast. Mais uma vez, vocês estão vendo que o cenário está um pouquinho diferente. Hoje a gente está tendo o prazer de participar aqui junto com a Wine Locals, do Wine Locals Festival. É um evento aí que o Diego está fazendo com muito carinho. E, pô, quem está participando aqui está vendo tudo, a estrutura, toda a produção muito bem feita. Então, primeiramente, já vai um parabéns aí para toda a equipe da Wine Locals por estar por estar desenvolvendo todo esse evento diferenciado aqui para o público de São Paulo. E hoje a gente tem o prazer de estar batendo um papo aqui com uma daquelas figuras que dispensa apresentação, né? Geralmente no podcast a gente lê bastante a questão de currículo, toda a trajetória, mas eu acho que hoje basta só falar o nome, né? Adriano Miolo. Adriano, pô, obrigado mais uma vez pela participação aqui É que no agradeço. Somcast. De Prazer. verdade, de coração. Saúde. Aí brindando com vinho ícone aí da Miolo, um vinhaço. Adriano, a gente sempre começa o podcast, cara, falando qual que é a primeira memória que você tem com o vinho. Mas eu acho que isso daí, né, para vocês é uma coisa que já tá enraizado, né? Já nasce brincando ali em vinhedo, tem aquelas memórias mais olfativas na época de vindima, aquele cheiro. Conta um pouquinho pra gente como que foi, né, nascer e crescer aí no meio do vinho, né, cara? Conta um pouquinho pra gente desse início da tua vida e tua trajetória, as primeiras lembranças. Bem, minhas primeiras lembranças com vinho foram caseiras, né? É, Minha família sempre foi uma família de viticultores, né? Nós somos a quarta, agora a quinta família da Miolo no Brasil, né? Desde a imigração, né, do Giuseppe Miolo, ele sempre veio para o Brasil e começou a plantar uvas, né? Lá no Vale dos Vinhedos, que é onde é hoje o lote 43. Então, para nós, a gente até usa isso no nosso logo, né? Viticultores desde 1897. Então, para nós, é uma família dedicada à uva, ao cultivo da uva desde sempre, né? Há mais de 100 anos, que iniciou com o Giuseppe e agora estamos tocando adiante esse legado, né? E para nós, a viticultura está no nosso DNA, né? Então, nós falamos sempre que somos uma família de viticultores. Então, para mim, meu primeiro contato com o vinho foi com a uva, né? Ajudando meu pai nos vinhedos, né? Ajudando a podar, aprendi logo cedo como é que se tinha que podar a uva, a parreira, a fazer os tratos culturais. Na época não era a videira como se tem hoje, em espaldeira, era tudo latada. tá, A gente foi aprendendo, né, no dia a dia. Eu me lembro com 12 anos já ajudando meu pai, né, nos vinhedos. E daí foi, bom, era meio óbvio, assim, né? Como estudar enologia. Era um sonho na época, né? Pô, quem sabe um dia a gente fazer um vinho, né? Porque nós éramos viticultores só, não tínhamos vinícola, né? vendia pra cooperativa, né? Meu pai vendia primeiro para Dreyer, Tá. que a Dreyer fazia conhaque, né? Na época, com uva, né? E da família Dreyer, lá em Bento Gonçalves, né? Sim. E depois começou a vender para Martini Rossi, né? Foi aí que a família começou a plantar uva fina, né? Uva vinífera, que isso já foi lá pela década de 70, né? Então, eu nasci em 68. A família começou a plantar cada vez mais variedades viníferas. Na época, o normal era plantar uvas americanas, né? Como a Isabel, as Concord, as híbridas. E a gente começou plantando Merlot. E eu lembro que a família ficou bem, digamos assim, foi uma das pioneiras, né, nesses cultivos de variedades viníferas e por isso se começou a vender para Martini Rossi, né? E bom, de lá para cá foi um trabalho muito grande, assim, de primeiramente eu fui estudar na escola de enologia lá de Bento Gonçalves, que na época era
curso técnico, né, No colegial, né? era o curso Segundo grau. segundo grau, na Escola Agrotécnica Federal, que agora é o Instituto Federal, né? Era o único curso de enologia que tinha na época. Era um curso de segundo grau. Hoje tem vários cursos no Brasil, Faculdade, a primeira turma lá foi em 98, né? que é na área de tecnologia, de tecnólogo, lá no Instituto Federal. E fiz meus estudos lá. Obviamente queria aprender mais. Não tinha faculdade no Brasil naquele momento. Isso já foi lá em torno de 84, por aí, quando me formei como enólogo, né, técnico em enologia. Foi minha primeira formação em enologia. Trabalhei na Martini Rossi por 4 anos, até por meu pai entregava as uvas lá, então a gente tinha boa relação com Adolfo Lona, era o diretor-geral da Martini, né? Dos nomes mais aclamados aí. E trabalhei lá durante 4 anos e aí fui em busca de aperfeiçoamento. Aí foi quando fui estudar em Mendoza, né? Era o mais próximo que nós tínhamos aqui de enologia, né? De formação em enologia. Então eu fui para lá em 88 e logo na sequência a família quis fazer a vinícola, né? Então era um pouco óbvio assim também, né? Pô, não precisamos pagar enólogo, né? Porque já tem nenhum em casa. Temos uva, temos enólogo, foi só construir, né? Mas aí vem a parte mais complicada, né? Aí vem a parte mais complicada. A gente achava que vender uvas era difícil, porque tinha os altos e baixos, tinha épocas que não se conseguia vender por conta das uvas finas, que são um custo muito maior para se produzir. Uma dificuldade também diferente. E foi por aí que surgiu a vinícola, foi numa dificuldade de comercialização de uvas, né? Foi pensando, bom, quem sabe a gente faz o próprio vinho, né? E aí que se viu que foi muito mais difícil vender vinho do que uva, né? A gente ficou muitos anos sem vender praticamente, né? Pelo menos uns 2 ou 3 anos. E aí pensamos, bom, vamos fazer nossa própria marca. Então foi aí que a gente fez por primeira vez o Reserva Miolo Merlot. Foram 8.000 garrafas e lançamos lá a vinícola foi construída em 89 e nós lançamos no mercado em 92 e a primeira safra foi em 1990, Merlot da linha Reserva. E aí já se vão quase 40 anos. E aí já se vão um tempo bastante grande. E, bem, aí foi um pouco a ideia de, naquele momento, eu lembro muito bem, era um momento no Brasil que se falava muito de vinho branco e doce, né? Foi o boom da garrafa azul no Brasil, não sei se você lembrar, né? Então foi Eu não sei nem pronunciar, é um palavrão. Era, né, seja de importação, seja de, né, a produção nacional também estava muito voltada a isso, né? Fazer vinho barato, doce, branco, né? E era o início da abertura de mercado também, né? Foi. Quando começou a vir mais vinhos importados, foi um 360 ali pro vinho nacional também e pro mercado de vinho como um todo, né? E esse momento a gente fez uma aposta, né? Que foi que deu muito certo, né? Foi fazer vinho tinto, né? E a gente começou a pensar, pô, vamos começar a fazer vinho tinto com qualidade, com controle de produção no vinhedo. Vamos em busca de algo diferenciado na indústria brasileira do vinho, né? E foi aí que a gente começou a aparecer mais no mercado, né? Com os vinhos tintos a miolo. E aí a gente teve um fato que foi bem marcante, né? De fazer a marca ser difundida. A gente começou a vir para São Paulo. Meu irmão Fábio veio, né, para São Paulo, morar em São Paulo. E aí começou a divulgar a marca Miolo, né? A parte mais comercial, né? Mais comercial. E aí a gente conseguiu, na época, entrar na TAM. Na época que era só TAM, né? Não TAM, né?
então linhas aéreas. E ainda tinha uma qualidade muito boa, né? Na época do comandante Rolim, né? É. A TAM foi muito importante para nós na divulgação do nosso vinho, né? Na época a TAM tinha voos para quase todos os municípios do Brasil, as cidades mais importantes. E lá ia miolo junto com os voos da TAM, né? E o Brasil todo começou a ficar conhecendo essa marca que ninguém conhecia até então, e principalmente sendo conhecida por vinho tinto. E aí foi trabalhar mais na qualidade. A gente via que para fazer algo a gente tinha que melhorar, né? Porque os vinhedos eram enlatada, alta produtividade, não tinha-se boa maturação das uvas, e ainda mais um clima que mais úmido que é o da Serra Gaúcha, a gente tinha dificuldade às vezes de manter aquele padrão do vinho tinto, né? De excelência. Então, nós vamos precisar fazer algo de fato que consiga trazer mais consistência. Então, primeiro foi mudar o vinhedo, né? Então, começamos trazendo... Mas foi fácil em fazer essa mudança, porque geralmente a família mais tradicional ela tem um pouco de dificuldade dessas mudanças mais drásticas, né? A gente está falando de vinhedo enlatado, a produção alta, para outro tipo de condução, redução de volume. Como que foi isso, assim, falar, vamos mudar? Foi simples ou teve que ter um convencimento maior ali na família? Não foi nada fácil, nada. Era uma briga só, né? Porque imagina... É um investimento alto, né? Gerações produzindo daquele jeito e agora, vamos fazer tudo diferente. E o pior, vamos arrancar todo o vinhedo que nós tínhamos, né? Nós tínhamos em torno de 30 hectares já ali no vale, né? Já era uma produção importante. E literalmente a gente arrancou todo o vinhedo aí desde 96 até 2005, por aí. A gente arrancou todo o vinhedo que tínhamos lá no Vale dos Vinhedos para reconverter pelo sistema de espaldeira de menor qualidade. Aí a gente foi em busca de muda certificada. O Brasil não trabalhava. Não tinha viveiro ainda. Não tinha. As mudas, o material era propagado entre os vizinhos. Materiais muitas vezes contaminados com vírus. Então, isso tudo interferia na qualidade depois do vinho. A uva não tinha boa maturação. Quando começou a se fazer vinhedo com muda certificada, a mudança da qualidade foi algo enorme, assim, né? Então, os primeiros merlots que a gente fez com vinhedo de espaldeira, muda certificada, a vinificação já era muito diferente e a qualidade aparecia de uma forma, assim, nunca vista antes, né? E, enfim, aí a gente começou isso já essa reconversão toda até no início dos anos 2000, e aí também a gente começou a entender, né, que existia muita limitação ali na serra para fazer vinhos tintos, né? Você conseguia fazer bons vinhos tintos todo ano, mas grandes vinhos tintos não era possível só aqueles anos muito secos, né? De clima mais seco. E a gente foi em busca de áreas, de regiões novas, para ter uma melhor homogeneidade dessas colheitas, né? E aí a gente foi para a campanha, né? Então, em 2000, fomos para a campanha no Ceival. Foi o nosso primeiro descobrimento, né, do novo terroir. Até então, nós só estávamos no Vale dos Vinhedos. Então, em 2000, fomos para o Ceival. E aí começamos a plantar mais um direcionamento maior a uvas tintas. E aí, depois, também fomos para o Vale de São Francisco, em 2001, pensando nos moscatéis. Então a gente começou a entender que o moscatel no Vale de São Francisco era algo surpreendente, né? Pelo sol, clima seco. É uma outra viticultura. É outra viticultura, é uma viticultura revolucionária, eu diria, até hoje, né? O que se faz lá no Vale de São Francisco é algo realmente importante. E o moscatel. O moscatel começou a entrar no mercado de forma muito, muito
forte, assim. O primeiro a fazer moscatel foi a Martini Rossi, né? Que fazia o Asti, lá em Garibaldi, né? Com os moscatos lá do sul. Até o momento que a casa matriz proibiu da Martini no Brasil fazer, porque quem fazia era a Martini lá de Asti, né? Do Piemonte. Então a Martini saiu desse mercado. Quando a gente, e até por conhecer esse processo todo, quando a gente começou as pessoas tinham uma lembrança do que era esse produto, né? Aí foi muito rápido Aceitação. por um moscatel começar a andar muito bem no mercado. Aí nós fomos investindo no Vale de São Francisco e aí foi muito rápido. Aí também entendemos que o Syrah era a variedade, né, para vinho tinto lá do Vale de São Francisco. Aí começamos a plantar Syrah, começamos a fazer testes. Tudo isso é, obviamente, muito acompanhado por uma excelência técnica, né? Então, busca de conhecimento, o trabalho com a Embrapa, né, sempre foi muito importante, né? E o Brasil, ele tinha essa avidez de tecnologia, porque as coisas estavam acontecendo muito rapidamente, mas nós não tínhamos as infraestruturas preparadas para tudo isso, né? Foi muito rápido. Foi muito rápido. Então a gente tinha que buscar lá fora, né? Nós tínhamos que conhecimento, equipamento, enfim, era a forma de se conseguir implementar tudo isso, né? Daí já tínhamos 3 projetos, né? Já tínhamos Bento, Campanha Meridional com Ceival e Terra Nova com o Vale de São Francisco. É que falar de campanha também, hoje em dia, ouve-se mais, mas a campanha também é gigantesca, né? Eu acho que a campanha é a próxima região aí que a gente vai começar a ver mais microterroir, como a gente já tem na campanha gaúcha, que a gente tem DO, IP, no Vale, né? No Vale. Então, a campanha eu acho que é o próximo lugar aí que a gente vai começar a incender mais os microterroirs, porque é muito grande. Com certeza. Já a campanha é gigante, como se diz, é maior que a Serra Gaúcha. E tem pelo menos 3 micro-regiões grandes dentro da campanha, né? Que é a campanha meridional, a campanha central e a campanha ocidental. Então já tem uma divisão geográfica, digamos, de 3 campanhas. Influência de mar, tem tudo ali. E principalmente de solo, né? Os solos são muito diferentes nessas distâncias, né? A gente está falando de uma campanha de uma distância de quase 500 quilômetros. E você pega a Serra Gaúcha, toda ela tem 80 quilômetros ali, mais ou menos. É muito mais próximo. Então, essa busca por tecnologia, né? E tinha que ser muito rápido, né? No Brasil, porque, enfim, o mercado estava acontecendo, nós queríamos pegar esse boom do vinho, né? E aí foi quando a gente foi em busca do Michel Rolland, né? O Michel Rolland, ele já trabalhava há muitos anos na Argentina e pelas minhas idas, né? Bom, aí eu fui para Mendoza, né? Então, minha história assim se entrelaça, obviamente, com a empresa. Aí eu fui para Mendoza em 88 e fiquei 7 anos lá, né? E fiz toda a minha formação em enologia lá. E aí, então, sempre tive uma proximidade, né, com o pessoal de lá, com enólogos, com a vitivinicultura de lá. Como que a gente pode só fazer um parênteses e comparar o momento que o Brasil estava nessa época com Mendoza? Porque a Argentina também por muito tempo foi questão de volume, né? Depois que eles começaram a focar muito na questão de qualidade também, a gente estava muito parecido com eles nessa época, ou eles já estavam um pouquinho mais... Eu diria que o Brasil estava na frente da Argentina nessa época, no final dos anos 80. Já se falava de aço inox no Brasil, de temperatura controlada em fermentações, coisa que não se falava lá. Eu estudava lá e não, isso, claro, se estudava, obviamente, mas não se via isso nas vinícolas, na prática. Então, a Argentina estava num momento de bastante crise naquele momento, final da década de 80, início de 90, né? Mas era um gigante, né? Continua sendo, na época, era um gigante de produção.
mas mais focado em vinhos de grande volume, né, de larga escala. Com esse meu relacionamento com o pessoal lá, eu encontrei o Michel Rolland e propus para ele fazer um projeto no Brasil, né? E ele por ser muito curioso com isso também e um desbravador, né, de regiões, ele topou vir para o Brasil conhecer, mas não tinha nada no Brasil, nós tínhamos um pequeno vinhedo ali, um pouquinho no Seival, quando a gente for mostrar para ele, era mais projeto só, né? Ele, quando lembra disso, fala até hoje, pô, nós só mostrava para ele projetos. Só o planejamento, né? E ele ia lá, não via nada, né? Só o vinhedo, um pouco do vinhedo. Mas foi muito bom esse trabalho com ele. Ele começou em 2003 e trabalhou conosco até 2013, né? Foram 10 anos. E um dos enólogos dele ficou dedicado para a gente, né? Vinha 4, 5 vezes por ano para o Brasil. Trabalhou, nos ajudou nos vinhedos, conhecer melhor a adaptação de determinados clones, porta-enxertos, coisas que nós não conhecíamos com profundidade no Brasil, né? E ele nos ajudou muito com isso, entender o limite, né, de cada variedade, o limite de terroir para aquela variedade, para outra. Isso foi muito importante, né? Porque vocês estavam saindo de um Vale dos Vinhedos ali que hoje, se for pensar, 90% dos vinhedos lá é um único clone, né? Aí vocês vão para campanha, vocês já vão pegando outro terroir, outro clima, então aí já muda, é um 360 mesmo, né? Variedades portuguesas, variedades francesas, italianas, clones diferentes, e isso tudo num tempo muito curto. E junto com isso ele nos ajudou a desenhar melhor as vinícolas, né? Porque nós estávamos fazendo as construções, a construção no Seival foi em 2008, na Terra Nova começou em 2005, terminou em 2012, na Miolo mesmo começou em 98, terminou em 2006. Então ele nos ajudou com esses conceitos todos também de indústria, né? Trouxemos então, por exemplo, o conceito de recepção de uvas por gravidade, né? Coisa que não tinha no Brasil. Hoje nas nossas vinícolas todas a gente trabalha esse conceito, sem utilização de bombas, o manejo correto das fermentações, né? Como personalizar cada fermentação e não seguir uma regra só, né? Um protocolo único. Total. Então, essa questão toda foi muito importante com ele. O uso adequado da barrica, do envelhecimento. A gente imaginava que era comprar a barrica, botar o vinho, esperar 12 meses, ir lá, tirar o vinho e engarrafar, né? E não é assim, né? Então, eu diria que esse trabalho com o Michel, a gente ganhou seguramente uns 30 anos, né? Com 10 anos a gente ganhou 30, né? Seguramente. Então isso foi fundamental para colocar, né, a Miolo num outro patamar de qualidade. Nesse meio tempo, obviamente, aí a gente foi mais para o mercado, começou o mercado internacional, começaram as exportações, né? Começamos a fazer marcas diferentes, projetos diferentes, e até 2009, depois com a aquisição então da Umadem, né, lá na campanha aí central agora, né, era um projeto que duplicou o tamanho da Miolo, né, de área plantada volume, né? e volume. Então foi uma aposta, eu diria que talvez a mais arrojada que a gente fez no nossa história, né? De vários, né? De várias, mas essa foi grande, né? E a gente encarou, né? Fez um trabalho muito forte de atualização, de modernização do vinhedo, porque era um projeto que já estava, assim, com muitos anos sem atenção de anos, né? Só produzindo ali. Só produzindo. Atualizamos a vinícola muito rapidamente, mas ela deu muito trabalho até a gente conseguir Deixar realmente do jeito miolo, né? Eu diria que foi talvez já nos 2017, 18 que ela ficou como nós realmente queríamos. Hoje é um projeto de excelência, né? De escala, mas com uma qualidade fantástica, né?
Então nós já estávamos aí com praticamente 1.000 hectares de vinhedos, né? Então, dos 30 iniciais lá da família, enquanto vendia para cooperativas, para mim, pô, é uma mudança, assim, não vou nem falar que é significativa, né? Ela é brutal, né? Para você ter uma ideia, até 2000 a gente era uma empresa caseira, né? Dá para dizer bem artesanal, caseira, Familiar, familiar. Basicamente só quem trabalhava éramos nós, a família. E para ter uma noção de dimensão, né? A gente faturava menos de R$ 1 milhão. mês, Ano, ano. ano. Menos de R$ 1 milhão ano, em 2000. Em 2010, a gente passou de 100 milhões de faturamento. Então, em 10 anos, a gente foi de 1 para 100. Para você conseguir crescer de uma forma organizada, controlada, um salto em 10 anos deve ser Nada controlado e nada organizado. Foram 10 anos de revolução, loucura, né? de loucura total. Era loucura no sentido de plantio, muito plantio. Nós chegamos a plantar 150 hectares num ano. Hoje a gente pensa nisso e diz, pô, a gente faz 30 e já se assusta, mas nós fizemos 150 lá atrás um ano. Então era algo porque precisava fazer, o mercado estava precisando disso, né? E aí, claro, isso trouxe todas as dificuldades, né, para a empresa também, né? Porque é difícil uma empresa multiplicar por 100 em 10 anos e ter sob controle tudo. Ali foi um momento realmente que depois precisou a gente parar, sentar. O desenvolvimento foi rápido e a gente necessário, né, para a gente fazer, de fato, buscar, né, atender essa demanda que vinha sendo trabalhada no mercado brasileiro. Então, nós podemos dizer assim que a gente fala sempre as etapas, né? Nós dividimos nossas etapas da empresa por décadas, né? Dá para dizer. Então, a primeira década foi uma década de transformar uma família de viticultores para começar a fazer vinho, né? Vinho artesanal, vinho, né, caseiro. Foi a forma que assim a gente fez de 89 até 99, 2000, a primeira década. A segunda década foi de 2000 a 2010, que foi a década de grande expansão, da revolução. de crescimento exponencial, né? A terceira década foi a década de organização. Aí nós paramos. Bom, agora nós estamos com 1.000 hectares de vinhedos, estamos com 4 vinícolas, precisamos organizar isso do ponto de vista financeiro, do ponto de vista comercial, produtivo, e a gente levou aí, de fato, uma década para deixar a empresa realmente nos trilhos para seguir avançando. Que é a década de hoje, né? A nossa quarta década, como nós estamos chamando, né? Dos anos 2020 para cá, que é uma década que a gente busca, assim, uma nova expansão para a empresa, mas principalmente olhando para a empresa, para a questão internacional. Tá. Então, um dos grandes objetivos agora, uma das grandes estratégias é transformar a Miolo numa empresa realmente internacional de vinhos. Então, esses movimentos que a gente fez agora recentemente, no ano passado, da aquisição da própria Renascer em Mendoza, veio dentro dessa, digamos, plataforma, né, de internacionalização do Grupo Miolo, né? Então, para nós, a gente vê que o mercado internacional é uma forma de nós estarmos mais presentes, né? É uma forma de seguir crescendo, né? Então, essa aquisição da Renascer na Argentina, em Mendoza, a gente imagina que vai nos ajudar a chegar nesse patamar também. A gente vê, principalmente, o mercado brasileiro. A gente vê 3 mercados, né? Mercado brasileiro, mercado argentino
e mercado internacional. O mercado brasileiro é ser um player importante com o vinho argentino aqui, nosso vinho, né, da Renascer, para que realmente seja uma marca, fazer o que a gente fez com o miolo aqui no mercado brasileiro. Em contrapartida, o mercado argentino, que é importante para a Renascer, está crescendo cada vez mais, representa já 1/3 da comercialização dos vinhos da Renascer na Argentina. Mas o que a gente está pensando e já está implementando? Trabalhar o espumante brasileiro no mercado argentino. Isso aí é golaço. Esse é a grande estratégia. Eu já falei milhares de vezes. Pro nosso espumante, não tem nenhum lugar das Américas aqui que, de questão de custo, qualidade, cara, não dá, não tem pra ninguém, cara. E pensa só que a Argentina, no mercado, eu estou 3 dias numa feira, Não, fica... sequência na feira, ficando sem voz, desculpa, né? O mercado argentino de espumantes é maior que o mercado brasileiro, é 50 milhões de garrafas. O mercado brasileiro é 30 e poucos milhões de garrafas. E muito ligado à festa também, festividade, né? Um pouco diferente. Então nós estamos começando já a exportar 2 espumantes para lá. Um com a marca Miolo Milizinho branco mesmo, que vai ser para mostrar um pouco o conceito, né, do grupo lá na Argentina, algo muito diferenciado, né? E um moscatel do Vale de São Francisco com a marca Ponto Final da própria Renascer para o mercado argentino. Já com a marca da própria Renascer, né? Ponto Final. Nós lançamos esse produto 2 meses, nós já vendemos 50 mil garrafas de espumante na Argentina. Então esse vai ser a mão de via dupla, né? Trabalhando o vinho Renascer no Brasil para se transformar num líder de mercado e trabalhar o espumante brasileiro no mercado argentino. Se isso funcionar, eu acredito que nós vamos ter mais um Brasil a mais para vender na Argentina. E a Argentina é um mercado muito diferente do brasileiro com relação ao consumo de vinho, né? Por mais que tenha caído esses últimos anos, a quantidade de litro anual deles é surpreendente, né? Eles vêm de uma cultura muito europeia, né? Do vinho como alimento, que é um pouco diferente do vinho nosso aqui, né? Então realmente O vinho só caía nos últimos anos por uma questão econômica na Argentina, não pelo hábito, né? O hábito do argentino o vinho tá na mesa de todo argentino, tá no dia a dia. Então acho que esse é das estratégias nossas. E depois disso, depois desses 2 mercados, o mercado internacional. Então a gente acha que estar presente mais no mercado internacional não tem dúvida que vai elevar miolo para um outro patamar. Então esse é o nosso desafio, né, agora nos próximos anos, e é para isso que a gente está trabalhando cada vez mais, né? Muito bom. Só para o pessoal entender, assim, como que a gente pode organizar o guarda-chuva de marcas do Grupo Miolo, né? Porque o Terra Nova, Almaden, essa nova aquisição na Argentina, fala um pouquinho, então, de uma forma mais resumida das marcas e os grandes ícones aí de cada uma delas. Porque assim, eu conheço bastante, mas eu sei que tem muita coisa nesse guarda-chuva, né? Então, alguns números assim, a gente tem hoje nesses 5 terroirs, são 5 vinícolas, 5 vinhedos, são mais de 1.000 hectares de vinhedos próprios, uma produção de mais de 10 milhões de litros de vinho por ano, 150 rótulos e marcas como Miolo, que é uma marca, para nós, a marca topo da categoria, da pirâmide, né? Depois tem Terra Nova, que é focado muito para espumante. Depois tem nos vinhos Miolo Reserva, Miolo Seleção, mas também tem Seival. E Almaden, que é a nossa marca de entrada, né? De produtos de entrada. E Renascer, obviamente, como vinho argentino, né? Renascer e Ponto Final. Então são várias marcas que abrangem, digamos assim, essa pirâmide toda de segmentação de produtos.
Nós temos desde um vinho de entrada, Almaden, de R$ 30, até o Sesmarias, que é um vinho de R$ 1.500, R$ 1.800. É interessante que vocês conseguiram fazer um vinho de entrada fora da marca Miolo, né? Acho que isso é mais interessante como posicionamento de mercado, né? Acho que para você realmente mudar a imagem que tinha de uma Miolo lá da década de 90 até o começo dos anos 2000, ela ser uma estratégia muito assertiva, né? Sim, Almaden veio nessa estratégia, né, de nós entrarmos nesse mercado de vinho de entrada que nós não estávamos atuando ainda, né? No máximo a gente conseguia com miolo seleção chegar próximo aí a um vinho de entrada. E a Almaden nos trouxe um pouco essa possibilidade. Então hoje a Almaden está focada nesse mercado. Para entender, no Brasil tem o vinho de mesa, né? Que é um grande volume ainda. É o que paga a conta de muita vinícola por aí, né? 200 milhões de litros. A gente não está nesse mercado de vinho de mesa, né? Mas nós estamos já no mercado, o primeiro preço do mercado de vinho fino, que é o Almaden. E Terra Nova, para mim, eu conheci quando eu estava no Nordeste. É uma marca muito forte para lá, né? Acho que foi algum fim de ano que eu passei lá. Cara, me surpreendi, assim, são espumantes muito legais, assim, frescos, né? Uma coisa muito diferente, né, cara? Qual que é o posicionamento específico dessa marca? Porque a gente vê pouco pra cá, né? Então, Terra Nova, sim, ela foi pensada inicialmente para o mercado do Nordeste e a gente fez um movimento naquele momento bem interessante, que começou com o Moscatel, né? Mas junto com isso a gente sempre pensa, são projetos de vitivinícolas, mas também pensando no mercado. Então, quando a gente pensou lá no Nordeste, foi um irmão nosso, Alexandre, morar em Recife, trabalhar lá e desenvolver o mercado do Nordeste. Ele trabalhou lá por 8 anos, desenvolvendo o mercado. Hoje nós somos, de vinho brasileiro, nós somos líderes de mercado no Nordeste, que ajudou muito a Terra Nova a ganhar esse mercado, né? Mas a gente só não fez o Nordeste, fez o Brasil todo. Então hoje a Terra Nova é o nosso espumante mais vendido, né, da companhia, e não só no mercado brasileiro, como também de exportação. A gente está fazendo essa exportação, que eu estava falando da Argentina, né, com Moscatel, mas nós acabamos de fazer uma negociação com o Systembolaget, lá da Suécia, que é um monopólio, onde nós vendemos 300 mil garrafas de espumante da Terra Nova para a Suécia. Então, é um projeto também pensado para o mercado internacional. E é um volume, assim, impressionante que se produz lá, né, cara? É um negócio meio de maluco, né? É revolucionário, como eu dizia, são 2 colheitas por ano, mas não basta ser só 2 colheitas por ano, é todo dia. É uma empresa que não para. Toda vez você pode ir lá, estão colhendo Estão colhendo uva, estão engarrafando, tá entrando uva, quer dizer, o enólogo enlouquece lá, porque... acho que chega a 5 a cada 2 anos, não é? Não, na verdade, para vinificação, até faz-se isso para uva de mesa. Uva de mesa. Uva de mesa, para exportar, né? Para vinho são duas. São duas. São duas. Então, já é uma loucura. Só que essas duas não ocorrem sempre ao mesmo tempo. Você pode separar o vinhedo, por exemplo, em 12 quadras, e cada mês você faz uma poda, você vai ter depois, ao cabo, colheitas todos os meses, 12 colheitas no ano. Mas você pode fazer isso por 24, por 48, até todo dia se quiser. Então você chega lá na propriedade, você vai ver uma quadra sendo colhida, outra quadra em repouso, outra quadra em poda, seca, outra quadra em brotação, outra em floração, no mesmo vinhedo. É porque a videira não entra em dormência, ela está sempre produzindo. Está sempre produzindo. A dormência dela é pequena, 60 dias. E como que funciona a questão de replantio aí? Porque eu acho que aí ela sofre um pouquinho, talvez vocês tenham um custo, sei lá, cada 20, 15 anos de replantio ali, né? É isso que se pensa em teoria, mas a gente tem vinhedos lá de Moscato, Itália, que já tem 40 anos, quer dizer, Que legal. Fizeram 80 safras. Então, velho, A gente planta um vinhedo aqui, para ser economicamente viável, tem que fazer no mínimo 30 safras, 30, 40. Então, se nós conseguirmos fazer 80 lá,
Então, na verdade, a planta não tem esse... Ela responde, ela faz isso. Ela vai. Ela vai. É interessante ter esse olhar de quem realmente está fazendo, né? Porque às vezes a gente fica muito na teoria, imaginando como que poderia funcionar e, cara, que legal, né? É um projeto... Bom, em função disso também que o Murilo pensou em desenvolver o Sudeste com a dupla poda, né? Que foi um pouco uma adaptação da poda de clima tropical, que são 2 ciclos, 2 podas, 2 colheitas, e a adaptação da dupla poda foi 2 podas, mas um ciclo de produção. É uma técnica que existe aí há mais de séculos, mas era questão de estalo para alguém chegar, ter coragem, peito para fazer ali, alguns malucos para poder desenvolver, e hoje a gente vê aí uma revolução. Essa é a diversidade brasileira, né? O Brasil, eu sempre digo isso, né? Desde lá atrás, o Celeste Rubato dizia isso, né? Ele traçou no livro dele uma linha, né? Deixando fora só a Amazônia, e ele dizia assim, ó, daqui para baixo é possível produzir uva e vinho no Brasil. Então, imagina, hoje está acontecendo isso, depois de 150 anos, está acontecendo isso. Então, o Brasil hoje tem 3 grandes grupos climáticos, né, nós podemos dizer. O sul do Brasil, que é a viticultura tradicional, clima temperado, as estações bem definidas, que é Serra Gaúcha, Campanha, Campos de Cima da Serra, Santa Catarina, Planalto Catarinense. Já tem um pouco de altitude, muda um pouquinho, mas é uma tá na mesma zona. tradicional. É. Aí você tem um outro grupo climático que é o tropical seco do Vale do São Francisco, né? Então você tem lá o Nordeste do Brasil, extremamente seco, só é possível produzir com irrigação do Rio São Francisco e 2 colheitas por ano. E você tem ali no meio, né, no Sudeste e Centro-Oeste, o subtropical, né? Que é a dupla poda hoje, são os vinhos de inverno. Então você tem, isso abarca quase 5.000 quilômetros de terroir. O continente. Imagina, se nós estamos falando do sul do Brasil para Mendoza, é 1.500 quilômetros ali da Campanha. Né? Para o Chile é 1.800. Da Campanha para o São Francisco é quase 5.000 quilômetros. Então é uma diversidade de terroir incrível. Né? Eu acho que esse é um dos pontos fortes do vinho brasileiro. E que a gente está se descobrindo ainda, né? Eu falo, principalmente aqui pra gente que é na região sudeste, cara, a gente tem tão pouco tempo de viticultura aqui, de qualidade, assim, né? Com essa revolução da dupla poda, começou em 2003 lá, então fazem 22, 24 anos as primeiras mudas plantadas, e se vê tanta coisa interessante. Se vê muita coisa maluca aí no meio do caminho também, porque acho que o pessoal vai se achando. Tem muito aventureiro aí que não é do mundo do vinho, não tem 30, 40 anos de experiência, mas tem tanta coisa boa surgindo. E isso dá pra mim, assim, que é daqui de São Paulo e, pô, vou pra uma vinícola. Pega avião, vai pra Bento e desce em Porto Alegre e vai... Era essa a nossa realidade antes. Hoje você pega o carro que 1h30, 1 hora você tá em São Roque, você tem boas vinícolas, você tem 1h30 você tá na Mantiqueira, que é uma região fantástica, que se assemelha muito à região sul, assim, por causa de natureza, né? Então, assim, pra mim é uma revolução que a gente tá vivenciando, né? Pena que o consumidor ele ainda não está vendo tudo isso, né? Porque isso tem um grande esforço por trás dos produtores, da indústria vitivinícola brasileira, e o consumidor ainda não tem, esse é o grande desafio nosso, né? O consumidor não tem ainda essa noção, né, do que está acontecendo com o vinho brasileiro. Muitos ainda têm aquela memória só lá atrás do vinho de mesa brasileiro, alguns já começam a descobrir, sim, né? Mas é o grande desafio. Acho que o enoturismo vai ajudar muito isso, né? Eu ia até te fazer uma pergunta com relação a isso. Pessoas entenderem mais e descobrirem mais o vinho brasileiro. Acho que isso vai levar ainda um tempo, mas acho que é importante, porque falta essa brasilidade, né? As pessoas entenderem e dizer, pô, esse é nosso vinho, né? A gente pode tomar vinho do mundo todo, mas, pô, mas nós temos o nosso vinho. Esse é o vinho do dia a dia. Temos o nosso vinho do Vale do São Francisco, dos vinhos do Sudeste, do Sul do Brasil. Acho que é um movimento que começa a aparecer, né?
do vinho brasileiro tem que ter o seu destaque, né? Acho que isso ainda leva um tempo, mas cresce dia a dia. Até eu ia te fazer uma pergunta nesse sentido, assim, como que o enoturismo, vocês vivenciam lá há muito tempo, influenciou nessa percepção, né? Como que isso trouxe uma imagem diferente para Miolo? Porque eu falo isso sempre. O enoturismo é a porta para novos entrantes para o mundo do vinho. Cara, você vai para uma vinícola, o lugar é lindo, você vai comer bem, você vai beber bem. Não tem como você sair de lá e falar, pô, não vou comprar o vinho depois. Encanta na hora ali, né? Eu acho que tem um papel fundamental nessa expansão para novos consumidores. Não tem dúvida, eu acho que o enoturismo é a grande ferramenta para se fazer conhecer o vinho brasileiro para os brasileiros, que é né? Então, eu acho que esse vai ser o ponto em que digamos, o consumidor vai poder ter esse contato, vai entender um pouco mais, né, sobre... É que a gente precisa entender, né? O brasileiro não é um consumidor de vinho habitual. O brasileiro é um consumidor de cerveja, né? O grande... Eu mesmo bebi cerveja, bebo até hoje, mas sempre foi essa. Mas eu falo assim como bebida preferencial mesmo, né? Então, eu também gosto de cerveja, não tem problema, bebo também, mas como bebida preferencial. O vinho está sendo descoberto agora. O Brasil, pensa que o brasileiro consome 2 litros per capita, né? Nós estamos abaixo do Japão, abaixo da Bolívia. Então, é muito pouco o consumo de vinho no Brasil ainda, né? E então o Brasil vai precisar conhecer o vinho, né? Isso é um trabalho difícil, formiguinha. Longo prazo, eu não diria nem curto nem médio, é uma coisa de muito longo prazo. Mas o enoturismo, sem sombra de dúvida, vai ajudar muito a conseguir esse conhecimento. Em regiões que antigamente não se pensava, não. A gente tem Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, Brasília, Goiás. Pô, é uma revolução incrível, né? Certeza. E Adriano, pegando um pouco dessa vasta experiência aí de 40 anos, realmente vivenciando vinho no dia a dia, né? Como que você vê essa evolução do consumidor brasileiro? Por mais que a gente, né, esteja ali nos 2,5 litros, sobe um pouco, desce um pouco, mas como que você vê o perfil do consumidor assim? A gente acredita muito nesse novo consumidor que está entrando agora, que é um consumidor mais crítico, mais bem informado, apoderado, ele não se deixa muitas vezes levar por aqueles conceitos, né, ou até às vezes preconceitos, né, que tem sobre o vinho brasileiro. Ah, vinho brasileiro não presta, não tem qualidade, né? Isso já passou, né? O Brasil fez percorrer essa estrada como todos os países produtores do mundo, que iniciaram com vinhos mais ou menos, até ruins, e depois foram melhorando, né? E no velho mundo também, tinham muitas regiões, até pouco tempo atrás aí, que era volume. Nós estamos falando de 150 anos, esse ano está comemorando 150 anos de imigração italiana lá na Serra, no Rio Grande do Sul. Vocês aqui são 151, né, em São Paulo. 150 anos que começou a se plantar as primeiras vides lá a nível de escala, de produção de vinho mesmo, né? Então é uma história muito recente, né? De tecnologia é 20 anos, 5 anos. O vinho que a gente bebe hoje aí tem 30 anos, pô. Eu acredito que o consumidor vai cada vez entender melhor isso, vai saber valorizar isso, né? Porque o vinho faz parte, né, da cultura de uma região, só vê isso na Europa, né? E acho que isso aos poucos vai aflorar um pouco essa brasilidade, né? Eu ontem fiquei surpreso aqui em São Paulo, fui num restaurante ali na Faria Lima e que só tem na carta vinho brasileiro, né? Um restaurante novo, da Dengo, onde tem a fábrica de chocolate. Pô, uma carta toda de vinho brasileiro, de norte a sul, né, de todas as regiões. Tipo, a valorização, né, do Brasil pelos brasileiros, acho que isso é interessante. Acho que isso vai começar a acontecer, né? A gente já tem alguns princípios aí de cartas de vinho brasileiro, a gente já tem aí uma valorização na própria carta tradicional,
uma área específica para vinhos brasileiros, que você pensar isso há 5 anos atrás já é uma loucura, né? É isso mesmo. E pegando um parênteses aí dessa questão do consumidor, né? Vocês vivenciaram muito bem isso em loco lá, que são as criações de IPs e DOs. Você acha que isso aí favorece muito essa educação do consumidor, essa organização da informação ali? Eu acredito que sim, porque as IPs e as DOs, elas ajudam. Obviamente que por trás sempre tem um trabalho técnico muito profundo, muito, né, da ciência, do terroir, de elaboração, mas elas ajudam sim a dar notoriedade aos vinhos daquela região. E o Brasil está percorrendo esse caminho. Começou com o Vale dos Vinhedos há 30 anos atrás, então veja que É onde tem o licor de vocês lá, né? Que é o 43. é lógico 43. Então, se começou há 30 anos atrás isso, né? Hoje foi a primeira indicação geográfica do Brasil, de produtos brasileiros, foi o vinho do Vale dos Vinhedos. A segunda foi o café do Cerrado. Aí agora já tem cachaça, já tem chocolate. É uma outra realidade. O capítulo, né, das indicações geográficas no Brasil, ele era inexplorado. Hoje ele é muito mais explorado graças ao vinho, né, que começou lá no Vale dos Vinhedos. Eu não tenho dúvida que isso ajuda na notoriedade e ajuda ao enoturismo também. Porque as pessoas ficam sabendo, pô, aquela região tem bons vinhos de qualidade, vão lá visitar. E vice-versa, né? Um assunto ajuda o outro. E até o gosto pessoal, pô, gosto dos vinhos daquela indicação. Então isso facilita muito para o consumidor que chega no supermercado, tem sei lá quantos SKUs lá e é difícil, né, cara? A gente se perde às vezes né, naquele mar de vinhos, né? E falando assim como olhar de produtor, como foi se adequar a essa questão das DOs, das IPs? Porque, né, você precisa estar nas conformidades. Ele foi um processo muito tranquilo, natural, vocês vivenciavam isso no dia a dia? Acho que foi um processo tranquilo porque a parte mais difícil foi feita antes, né? De melhoria do vinhedo, de novas técnicas. Então, quando veio a certificação, foi um pouco para validar isso, né? Validar tudo, né? Então, por exemplo, o Vale dos Vinhedos, e a maioria das. Só é permitido vinhedo de espaldeira, né? Não é permitido fazer com latado. Já tinha a espaldeira. Então, foi meio que uma validação daquilo que já tinha sido feito, né? Da reconversão. Então, acho que é tranquilo essas indicações, é um processo que. Pensa só que há 30 anos atrás se discutia ainda no setor se o melhor método era latado e espaldeira. Hoje não tem mais essa discussão, né? Qualquer vinhedo novo de qualidade é plantado com espaldeira. Mas há 30 anos atrás não era assim. Então tinha essas dúvidas, digamos assim, ainda no Brasil, né? E hoje não, o Brasil já está num nível internacional de excelência, tanto a nível de vinhedo como a nível de tecnologia de cantinas. O que muda é o terroir, né? Você tem uma característica num terroir e você tem outra no outro terroir. Então, essa é a única diferença de outras regiões produtoras mundo afora. Eu acho que o grande salto que a gente está dando agora é das micro-bonificações em microparcelas, né? Eu acho que é uma realidade que a gente está vivenciando hoje no dia a dia também. E acho que é o próximo salto não só de qualidade, né? Mas de tipicidade, é a próxima micro-revolução que a gente vai vivenciar aí no dia a dia, né? Eu acredito que sim, e muito está indo por esse lado das variedades também, né? Porque numa região, num Brasil de tanta diversidade de terroirs, você tem uma possibilidade, né? De ter um espectro de variedades que nenhum país do mundo tem. Veja que a França tem toda aquela diversidade de variedades num território tão pequeno. Então imagina o Brasil, né? Então acho que isso sim vai ser a próxima onda, eu diria assim, né? Dessas micro elaborações com variedades diferentes. Está se testando aí plantios e variedades da Geórgia, da Romênia, e assim vai, né? Você tem uma diversidade muito grande, né? O Brasil ainda. É que assim, o vinho, uma palavra que caminha lado a lado com ele é tempo, né? Então, assim, a gente precisa de muito tempo ainda, porque você planta e demora, pô, pelo menos
Eu acho que pelo menos uns 3, 4 anos pra você conseguir entender se aquilo realmente. Cara, quando não vai pra frente, você desenvolve logo ali, né? Mas pra você entender realmente a característica daquele terroir com aquela uva, porta-enxerto, são milhares de fatores, né? Tudo bem, se minimiza com estudo de solo, você sabe onde o porta-enxerto X vai, ao tipo de variedade e tal. Você minimiza, mas só realmente colocando para rodar mesmo, para você consegue identificar se tá indo tudo muito bem ou não, né? É um ciclo de 10 anos É, para você entender isso. Não é 3 ou 4, porque 3 ou 4 é quando a planta começa a produzir. produzir, é. Mas depois você tem que fazer o vinho, tem que ver se ele, né, tem que envelhecer. Aí depois você tem que repetir para ver se aquele resultado se repete. 10 anos. 10 anos. 10 anos é o ciclo, né, cara? E falando então um pouco mais de enoturismo, né? O que a gente encontra hoje nas vinícolas da Miolo aí para quem quiser visitar, fazer um tour? Nós somos obcecados por enoturismo. Está na veia. A gente começou desde o início da vinícola, onde nós abrimos a vinícola no meio das pipas lá para nos visitar, para as pessoas, né? Hoje no Vale dos Vinhedos, que é o nosso maior destino turístico, nós temos lá hoje em torno de 200 mil visitantes por ano, né? Inclusive nós estamos em reforma lá, a gente vai preparar agora muito mais experiências lá para quem nos visita. Depois na campanha, a gente inaugurou ano passado o Trem do Pampa, uma parceria com a Jordânia lá no Almaden, um trem, uma estrada antiga que foi reformada, que sai de Santana do Livramento até a Estação Palomas, que está na frente da Almaden. Então, é um passeio de 1 hora de trem e a pessoa faz o passeio e visita Almaden, né? Então, já estamos recebendo lá em torno de 50 mil visitantes esse ano Pô, que legal. no Trem do Pampa. É uma experiência diferente. Diferente. Muito legal. A pessoa vai degustando vinho no trem, né? Pô, e tem aquela questão da memória, o trem é muito... É uma memória afetiva, né? Porque não tem mais trem andando no Brasil, né? Então as pessoas querem fazer o passeio. Esse modelo é muito raro, né? Você tem algumas coisas muito pontuais, mas... No Vale do São Francisco, como tem o Rio São Francisco, lá tem o Lago de Sobradinho, da represa, a gente faz um passeio de barco. Então as pessoas saem de Petrolina, fazem o passeio de barco de 1 hora e visita a Terra Nova para degustação, degusta vinho no barco. Então a gente pensa no enoturismo um pouco isso, para ter experiências, né? Lá na Renascer também é muito forte o enoturismo. Então para nós a gente Tá no sangue aí. está no sangue o enoturismo. E vocês não estão pensando em vir aqui para esse outro microclima aqui, não? Acredito que São Paulo cresce cada vez mais, a gente sempre olha para, obviamente, mas agora nesse momento nós estamos ainda consolidando esses novos projetos, né? Mas eu não tenho dúvida que São Paulo, inclusive pensando nessa questão do enoturismo, é maravilhoso, né? Porque você tem é muito próximo, né, da capital aqui, as regiões produtoras, né? É 1h30, 2h30 no máximo, assim, você chegar no extremo do pé da Mantiqueira, ali sul de Minas. Isso é muito bom. E dá para ver que esses projetos eles são muito direcionados ao enoturismo, né? Alguns nascem como no turismo e depois viram vinícolas, né? Aqui a gente tem um processo um pouco diferente do mais tradicional. Tem umas peculiaridades aqui interessantes. Então, os próximos passos do Grupo Miolo, então, é essa questão de expansão internacional, essa internacionalização da marca, né? Esse é a nossa grande estratégia no momento e todos os nossos esforços agora vão ser muito para isso. A gente quer realmente se tornar uma marca de vinho internacional, né? Que tenha produção em mais países e trabalhar esses mercados também internacionais com o vinho brasileiro, né? Fazer o vinho brasileiro começar a figurar no mercado internacional. É porque por mais que a gente tenha ganho umas medalhas, uns concursos aí, o volume de exportação ainda ele é muito irrisório, né? É muito pequeno. É muito pequeno porque, primeiro, 10 anos atrás, o Brasil não era conhecido no mercado internacional. A gente ia para uma feira, na verdade, não 10 anos, né? Eu acho que nós começamos a ir para feiras lá em
em 95, né? Então, fazem aí uns 30 anos já que se vai para a feira, né? O início, as pessoas, uau, o Brasil produz vinho. Ninguém sabia disso. Levou uns 10 anos para o mundo começar a entender que o Brasil produz vinho. Hoje ninguém chega lá numa feira e diz, ah, o Brasil produz vinho. Não. Ah, que vinho se produz no Brasil? Ah, que variedade. Então a surpresa é essa, né? Das variedades que são produzidas. Mas todo mundo já começa a ver que o Brasil é um produtor de vinho. Então, eu acho que o Brasil vai precisar estar nesse grupo, né, de produtores mundiais. O Brasil é 15º maior produtor mundial, não é pouca coisa. Não, imagina. 15º, pô, Tem um peso, né? tem um peso já, mas ninguém conhece, assim como não é um player ainda de negócio, de mercado, né? Ele é um player de produção somente. É. Pô, mas assim, eu torço do fundo do coração para que um dia as grandes marcas ali do Sul estejam presentes aqui junto do nosso Sudeste, cara, justamente para poder ajudar com essa evolução do vinho aqui na nossa região e ter, né, ter grandes marcas aqui é muito importante. Então, assim como a internacionalização do Grupo Miolo, torço para vocês virem aqui nos próximos anos. Com certeza. E queria, então, te agradecer aí pelo bate-papo aqui, por compartilhar um pouquinho de toda essa história tão rica do Grupo Miolo, né? Que, pô, aí já são quase 40 anos, 4 décadas. Eu acho que aqui no Brasil, uma empresa que passa de 10 já é guerreira, né? Uma empresa que vai bater aí 40 anos, é só agradecer a tudo aquilo que vocês fazem aí pelo nosso país, né? A geração de emprego, geração de renda, famílias que estão ligadas aí ao Grupo Miolo. Pô, muito obrigado e obrigado por proporcionar a gente tomar essa maravilha aqui que é o Seis Marias. É um Obrigado. vinhaço. Foi um prazer conhecê-lo e um prazer fazer essa conversa aí. Muito bom. E, pô, mais uma vez, agradecer o pessoal da Wine Loucas aqui, o Diego Fabris, que abriu as portas para a gente estar podendo gravar o Somcast aqui nesse evento incrível. E é isso. Adriano, mais uma vez, obrigado, saúde. Saúde. Vida longa, miolo. Saúde ao vinho brasileiro.